Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação nutricional de idosos e no final da aula eu ainda vou falar com vocês sobre a avaliação nutricional em algumas condições específicas, tá bom? Então, com isso, só para passar para vocês como é que a gente vai conduzir a nossa disciplina, então, com isso, eu finalizo a parte teórica da nossa disciplina. E a partir da semana que vem a gente começa a praticar o princípio da avaliação nutricional, né? Então vocês vão começar a manusear esses dados e construir os diagnósticos, buscar as fontes de informação. Eu acredito, portanto, que esse processo se torne mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, muitos dos indicadores que nós vamos ver na aula de hoje, nós já falamos ou já foram apresentados para vocês em outros momentos. É que, como foi mencionado anteriormente, vários dos indicadores antropométricos podem ser utilizados nas diversas faixas etárias, não é? O que vai acontecer é que o meu olhar, o meu propósito e o meu intuito de avaliação mudam conforme as alterações fisiológicas e biológicas da fase. Então, antes de mais nada, a gente precisa contextualizar que em países desenvolvidos, o indivíduo idoso é aquele que tem uma idade maior ou igual a 65 anos. Né? Aqui no Brasil, pelo fato de ser um país em desenvolvimento, a gente utiliza a classificação de idoso para aqueles indivíduos com uma idade maior ou igual a 60. Nós temos algumas políticas, né, públicas para atender as necessidades do idoso, chamo atenção especificamente para a Política Nacional do Idoso, PIN, que é uma política que trabalha na esfera familiar, na esfera social e na esfera governamental, no sentido de fornecer a esse idoso subsídios e condições, né, para que ele possa envelhecer sendo bem assessorado, tendo a preservação da sua saúde física, mental, da sua autonomia e da sua independência, né? Então, quando a gente fala do indivíduo idoso, assim como nós já vimos nas outras faixas etárias, nós temos modificações de composição corporal que são inerentes ao momento desse indivíduo, né? Então, no idoso, nós temos algumas alterações fisiológicas bastante expressivas nessa fase, e eu foco agora para aquela alteração decorrente da mudança de composição corporal desse indivíduo, né? Então, nessa fase especificamente, vocês sabem que o metabolismo humano, ele é, na verdade, um conjunto de reações marcadas, né, por funções ou por reações com característica anabólica e catabólica, onde as reações anabólicas existem com o propósito de síntese, regeneração, formação, e as reações catabólicas existem com o propósito, né, de quebra, de hidrólise, fornecimento de substratos. Nessa fase, e de forma mais preponderante ainda a partir dos 71 anos, a gente começa a perceber um desbalanço dessas reações, ou seja, o indivíduo idoso ele tem de forma mais dinâmica e intensa muito mais reações catabólicas do que anabólicas. E essas reações, elas refletem principalmente a quantidade de massa muscular que esse indivíduo vai ter. Então, ele tem uma capacidade muito mais de fazer proteólise do que necessariamente síntese proteica. Motivo pelo qual uma das transformações mais importantes em nível de composição corporal é a perda de massa muscular, que muitas vezes vai impactar de forma negativa com a autonomia, com a força e com a resistência desse indivíduo. Além disso, o indivíduo idoso, ele está mais vulnerável a uma série de distúrbios nutricionais, então ele tem alterações importantes na secreção enzimática, no pH gástrico, que impacta na biodisponibilidade dos nutrientes,
principalmente alguns nutrientes que são peça-chave aí para essa fase, então vitamina B12, vitamina D, cálcio, além de proteína, são mais vulneráveis à ocorrência das doenças crônicas, consequentemente, um maior contato, uma maior exposição aos efeitos de medicamentos, depressão. Existe toda uma dificuldade no sentido de alcançar o seu valor calórico diário total, porque eles têm uma sensação de saciedade precoce, de inapetência, que muitas vezes vem associada com uma dificuldade em termos de mastigação. Então, esse é um breve relato, aí, uma breve descrição desse idoso. E aí, se a gente for trazer essas pequenas modificações que foram comentadas para os parâmetros antropométricos, o primeiro que a gente discute é a questão da estatura, né? Então, com o passar da idade, existe uma condição esperada de redução dessa medida. Isso se deve pelo achatamento dos discos intervertebrais e do arco plantar dos pés, né? Chegamos a conversar um pouquinho disso em sala de aula, quando foi demonstrado para vocês a aferição da estatura, o olhar na linha de Frankfurt, todos os cuidados posturais, né? E o enfraquecimento da própria musculatura da perna também pode gerar impacto postural, interferindo nessa aferição de estatura. A gente não tem um consenso desse impacto, é muito individual, tem relação com integridade muscular, com prática ou não de exercício físico, né? Mas em média o que se percebe é uma redução em torno de 0,5 a 2 centímetros por década de vida depois de 60 anos de idade. Tá? Então, os cuidados com relação à aferição dessa medida continuam sendo, né, a posição, o olhar na linha de Frankfurt, o estadiômetro, mas vocês vão ver que em algumas situações, principalmente quando a gente fala de um idoso acamado ou um idoso com dificuldades posturais bastante importantes, a gente usa um outro critério. Então, é o que diz aqui no slide na sequência, né? Então, aqueles idosos que a gente não consegue fazer a correção postural para fazer a aferição da medida, ou os idosos que fazem uso de cadeira de roda, que estão acamados, então aqueles pacientes que estão internados, né? Dificuldade em permanecer em pé, a gente vai trabalhar com uma estimativa de estatura, que foi uma equação que foi sugerida por Shumlea na década de 80. Então, nós temos aí uma variação de acordo com o gênero dessa estatura. Os valores que vocês estão vendo aí são valores constantes. Só vai mudar o quê? A idade e a altura do joelho, sempre em centímetros, né? A gente já vai ver como é que a gente faz a aferição dessa altura do joelho, tá certo? Mas é extremamente importante que a gente faça o cálculo dessa medida, mesmo ela sendo estimada, para que a gente possa fazer o cálculo do índice de massa corporal, a avaliação do estado nutricional de acordo com esse parâmetro, né? E automaticamente também calcular as necessidades energéticas. Nós sabemos que temos alguns limitantes quando a gente trabalha com parâmetros estimados, a gente já falou sobre isso em algumas conversas que nós tivemos, mas o importante é que a gente escolha de forma criteriosa o parâmetro e a partir daí utilize sempre o. Então, aqui a gente tem, né, como é feita então a medida da altura do joelho. É extremamente importante que seja feito esse posicionamento num ângulo de 90 graus e a partir daí, com uma fita métrica inelástica, o que nós vamos fazer? A gente vai medir a distância entre a sola do pé e a superfície anterior, que é essa face aqui que a foto mostra para vocês, a superfície anterior do côndilo femoral da coxa. O que é o côndilo femoral da coxa? Nesse sentido, a primeira protuberância óssea que a gente identificar. Então, a gente vai fazer essa medida e usá-la na equação em centímetros, como foi aferido. Lembrando que essa aferição ela vai ser feita sempre no membro direito. O peso também tem uma tendência a ter uma redução com o passar da idade. Por que acontece isso, né?
Sabemos que existe um processo de perda de líquido corporal bastante importante, o que torna esse indivíduo, não só pela sua condição clínica, mas também pela sua evolução de composição corporal, um indivíduo que tem um grande fator de risco para desidratação. Essa perda de líquido corporal acontece conjuntamente à perda de massa magra ou massa livre de gordura, e junto com isso a gente tem também uma redução de conteúdo mineral ósseo, né? O que torna esse indivíduo, ao longo do seu processo de envelhecimento, a apresentar quadros de osteopenia e osteoporose. Então, é esperado uma redução de massa corporal. E se a gente for avaliar atentamente, a composição dessa massa, normalmente ela é caracterizada por uma perda importante de massa muscular e um aumento do tecido adiposo. Os cuidados para aferição de estatura são os mesmos em qualquer faixa etária, que a gente já discutiu até o momento, mas se houver a impossibilidade da aferição dessa medida, a gente também tem uma equação de estimativa de acordo com Schumleia, que é essa equação abaixo, que também tem uma equação diferente de acordo com os gêneros, né? Onde a gente vai usar como variáveis aí a circunferência de panturrilha, a altura do joelho, circunferência de braço e dobra cutânea subescapular para fazer essa estimativa de peso. Uma vez então que eu consigo fazer a aferição de peso e de estatura de forma direta ou de forma estimada, a gente vai fazer o cálculo do índice de massa corporal. Eu vou seguir as mesmas equações que foram trabalhadas em todas as faixas etárias, mas eu tenho pontos de corte diferentes para indivíduos idosos, justamente por conta dessa mudança de composição corporal, eu assumo pontos de cortes mais flexíveis. Então, se a gente for observar a primeira referência em 1994, eu tenho como um índice de massa corporal de normalidade o valor de 22 a 27 quilos por metro ao quadrado. E aí a gente tem os desvios à esquerda e à direita, pensando sempre no princípio da curva de Gauss. Nós temos também um outro critério de classificação de índice de massa corporal para idoso, de acordo com o OPAS 2002 e 2003, que assumem como um intervalo adequado de IMC o valor de 23 a 27,9 quilos por metro ao quadrado. Para que a gente consiga conhecer de forma mais específica a composição dessa massa corporal, a composição desse peso, então a gente trabalha da mesma forma, fazendo aferição de dobras cutâneas e circunferências corporais. Então, a forma de medir essas medidas, né, de estimar essas medidas é sempre a mesma, tá bom? Então, eu não tenho uma forma diferente de estimar a circunferência de braço só porque eu tô falando do idoso. A forma para mensurar é sempre a mesma. O que vai acontecer? Eu vou registrar a informação, eu vou jogar numa tabela de referência percentilar, que para idosos eu tenho aqui Hannes ou Buddy Phillips, e eu vou avaliar de acordo com pontos de corte pré-estabelecidos e que a gente vai desenvolver ao longo da nossa disciplina. Quais são as medidas que eu vou tratar dessa forma? Dobra cutânea de tríceps, circunferência de braço, circunferência muscular de braço, área muscular de braço e índice de massa corporal. Então, recapitulando, o que essas medidas elas mostram para mim, né? O índice de massa corporal é uma medida de proporcionalidade e que tem uma boa correlação com a adiposidade. Para que a gente veja reserva de energia na forma de triacilglicerol, na forma de tecido adiposo, a gente vai aferir a dobra cutânea triceptal. A circunferência de braço vai me dar uma ideia do todo, mas a gente tem literatura demonstrando que existe também uma boa correlação com gordura corporal. Mas os indicadores que mostram o quanto esse indivíduo idoso está conseguindo preservar a massa muscular são circunferência muscular de braço,
e a área muscular do braço. Então, percebam que o princípio das medidas é sempre o mesmo. O que elas me mostram, o que elas indicam, não muda. O que acontece é que conhecendo a faixa etária que eu estou avaliando, conhecendo as alterações fisiológicas inerentes daquele momento, eu consigo avaliar, né, qual tem maior ou menor relevância para aquele cenário. Mas é importante reforçar sempre para vocês que avaliar essas medidas de maneira global é uma ferramenta essencial para a construção do diagnóstico nutricional antropométrico do meu paciente ou da minha coletividade. Então, aqui eu começo a mostrar para vocês quais são os parâmetros ou os padrões de referência percentilar de circunferência muscular de braço e dobra cutânea do tríceps de acordo com Hannes. Então, segui os critérios e fiz a aferição da minha medida. Uma vez aferida a medida, eu vou observar qual é o gênero do indivíduo em questão, qual é a faixa etária e eu vou olhar em qual percentil esse indivíduo está. Daqui a pouco vocês vão ver qual é a classificação, mas a gente utiliza medidas entre percentil 10 e percentil 90 como dentro da normalidade. Lembrando que quanto mais eu me aproximo da medida de percentil 10 ou de percentil 90, mais vulnerável a desvios ou alterações fora da curva de normalidade eu tenho. Mas a forma de raciocinar é sempre essa: faço a aferição da medida, jogo na minha referência percentilar e interpreto isso a partir das classificações. Então, a circunferência muscular de braço, eu vou fazer o cálculo, né? Conforme todas as outras faixas etárias que nós já vimos, eu vou trabalhar essa medida da mesma forma que eu trabalhei com o adulto, por exemplo. Eu trabalho com o idoso, faço a adequação da minha circunferência muscular de braço, aonde eu vou colocar a minha circunferência muscular de braço obtida a partir dessa equação, dividido pela circunferência muscular de braço, que está presente no percentil 50, de acordo com as minhas tabelas de referência, vezes 100. Esse valor que me mostra, né, como esse indivíduo está perante um grupo populacional, mais precisamente a medida de tendência central desse grupo, me dá a possibilidade de avaliar o estado nutricional dele na ótica da antropometria. Então, de acordo com o valor percentual que eu tiver aqui, eu consigo saber se ele é um desnutrido grave, moderado, leve ou eutrófico. Lembrando que essas classificações de gravidade são essenciais para nortear prognóstico e conduta dietoterápica. O critério de classificação é o determinado por Frisancho, 1990. Então, aqui eu tenho a distribuição em percentis da minha circunferência de braço. Então, agora eu já estou falando de outra medida. Faço a aferição de circunferência de braço, observo essa tabela de Frisancho, observo o gênero em questão, observo a faixa etária em questão, vejo em qual percentil esse indivíduo está, para posteriormente fazer uma classificação dessa medida. E a área muscular do braço, que eu vou calcular da mesma forma, lembrando que eu faço uma correção dessa área de acordo com o gênero, né? Então, eu vou, dessa medida total, eu vou subtrair 10 se eu estiver falando de idosos do gênero masculino e menos 6,5 centímetros se eu estiver falando de idosos do gênero feminino. Então, conforme está aqui descrito. E aqui a gente deixa qual é o valor do π. Então, aqui o π é uma constante, 4 vezes π é uma constante, esses valores de correção são constantes. O que vai mudar? A circunferência do braço e a dobra cutânea do tríceps, né? Um cuidado adicional quando a gente faz a aferição de dobra cutânea do tríceps e as dobras cutâneas de uma forma geral, especificamente do idoso, é que com esse processo de perda progressiva de massa magra, muitas vezes eu tenho uma sobra importante de pele.
Então, o examinador ele precisa ser muito hábil, ele precisa ser muito bem treinado, para que ele tenha certeza de que ele não está superestimando essa medida. Quando que eu superestimo essa medida? Quando eu faço o pinçamento da dobra e junto com essa gordura, né, eu pego uma quantidade muito grande de sobra de pele, uma quantidade grande de uma massa magra residual. Então é extremamente importante que vocês lembrem daquelas observações que a gente conversou em sala de aula. Então, aqui novamente a gente tem a tabela, né, para posicionamento percentilar, só que agora de acordo com a área muscular do braço, né? Então, faço o cálculo, de novo, o raciocínio é sempre o mesmo. Posiciono de acordo com o percentil e depois eu classifico o que esse percentil significa. Então, olha só, de acordo com a área muscular do braço, se esse indivíduo ele está posicionado num valor menor do que percentil 5, ele tem uma desnutrição grave. Se ele está posicionado entre percentil 5 e percentil 15, ele tem uma desnutrição leve a moderada. Se ele está posicionado no percentil maior do que 15, ele tem uma condição de normalidade. Uma outra reflexão que a gente precisa fazer sistematicamente. O que esse indicador mostra? A área muscular do braço. Então, me mostra o status muscular deste indivíduo nessa área. Então, quando eu falo de desnutrição grave sob a ótica da área muscular do braço, tudo quer me levar para a informação de que essa desnutrição é uma desnutrição de ordem proteica, porque o indicador é um indicador muscular. Se eu estivesse avaliando dobras cutâneas, seria uma desnutrição energética. Então, é extremamente importante que ao avaliar, a gente retome o significado do indicador em si, para conseguir fazer um processo de construção do diagnóstico nutricional mais assertivo. Um outro indicador que nós já conversamos e que eu reforço aqui com vocês é a área de gordura do braço. Então, se é gordura, está me mostrando ali o quanto de reserva de tecido adiposo eu tenho, logo um conteúdo energético. A equação foi a mesma demonstrada na nossa aula do adulto. E aqui a gente tem, né? Novamente, se a gente está avaliando área muscular, área de braço, então eu vou ter a área muscular e a área de gordura. Essa tabela mostra a área de gordura do braço, que foi o que eu acabei de demonstrar para vocês na equação anterior. Então, de novo, faço o cálculo desta medida, olho na tabela, que eu tenho especificamente os valores distribuídos em percentis do gênero feminino, nas diversas faixas etárias, eu posiciono a medida do meu paciente. Então, por exemplo, eu estou falando de uma idosa de 68 anos com uma área de gordura do braço de 30. Então, 68 anos, 30. Ela está entre o percentil 25, percentil 50, mais perto do percentil 50. Logo, a classificação é uma classificação de normalidade. Então, automaticamente, isso me remete a que raciocínio? Ela tem, nesta região, uma reserva de gordura próxima, né, do percentil 50, portanto, adequada para o seu parâmetro. Lembrando, então, toda vez que a gente fala de percentis, a gente vai retomar o conceito de curva gaussiana, né, onde eu tenho uma determinada população de referência, eu distribuo os dados de X variável, então de peso, altura, de circunferência de braço, numa curva gaussiana, né? E esses percentis, eles me mostram o quê? Eles me mostram de 0 a 100% destes dados da população de referência. Como é que eles se comportam nessa curva? Lembrando que quanto mais perto do percentil 50, mais próximo do que a gente chama de medida de tendência central e mais perto do que a gente considera, então,
um valor de adequação ou de referência. Por quê? Porque ele está lá no topo da curva e é a medida que tem uma maior repetição. Lembrando então que a partir disso eu tenho o meu desvio à direita, que são valores superiores ao meu valor de medida de tendência central, e desvio à esquerda, que são valores inferiores às minhas medidas de tendência central. Esse é o princípio do percentil. Então, localizei no percentil, vou classificar essa medida de acordo com o percentil correspondente. Obesidade, eutrofia ou depressão de reservas energética e proteica. Aqui, quando a gente fala de área de gordura, muito mais a questão energética. Quando a gente faz então o cálculo de índice de massa corporal, circunferência de braço, dobra cutânea de tríceps e área muscular do braço, o meu percentil esperado, o meu percentil de normalidade, de acordo com esta referência, entre percentil 10 e percentil 90. Quando a gente trabalha com classificações propostas por Frisancho e Hannes, nós temos diferentes classificações. Ah, Samantha, o que a gente utiliza com bastante frequência? A gente utiliza Frisancho com bastante frequência. Mas o importante é que, uma vez estabelecido o critério de classificação, você permaneça com esse critério até o final. Uma outra correlação que se usa muito é circunferência de cintura e circunferência de quadril ou circunferência de abdômen. Lembrando que essas medidas a gente chama de medidas de tendência central e são indicadores de depósito de gordura central, condição que está diretamente relacionada a risco para desenvolvimento de obesidade e complicações cardiometabólicas e doenças cardíacas. Como é que eu calculo o peso ideal para o meu idoso? A mesma linha de raciocínio que nós fizemos com o adulto. Então, se eu uso o critério de Buddy e Phillips, o que eu faço? Eu preciso identificar, de acordo com o gênero e faixa etária, qual é o valor de MC de percentil 90, 50 e 10, para que a gente possa saber qual é o peso ideal mínimo, médio e máximo. Ou eu posso utilizar por uma outra referência, onde eu tenho como base IMC mínimo de 22 e IMC máximo de 27 quilos por metro ao quadrado. Aqui nós temos a equação novamente de estimativa de peso de acordo com Schonleia, só que aqui a gente tem uma outra ótica. Quando nós mostramos no slide anterior, nós não fizemos a discriminação de acordo com raça. Nesse slide, a gente tem a equação de acordo com a raça negra e branca. Normalmente, a gente não faz essa diferenciação, até porque no nosso país, por conta da miscigenação de raças, é muito difícil a gente conseguir estabelecer com 100% de certeza. Mas é para que vocês saibam que a gente tem esse indicador também fracionado de acordo com raça. Então, nós acabamos utilizando com mais frequência esse indicador para que a gente possa calcular o peso mínimo e máximo utilizando os valores de MC, e a gente acaba então tendo aqui uma demonstração, né, da faixa etária, onde a gente acaba trabalhando com mais frequência a medida de estimativa de peso de acordo com o Schonleia, que é a faixa etária de idosos. Normalmente, com indivíduos de 19 até 59 anos, a gente consegue fazer a aferição de peso. A dificuldade maior acontece nessa faixa etária, porque normalmente a gente tem aí indivíduos acamados, né, e com uma grande dificuldade em termos de aferição dessa medida. Um outro fator que é extremamente importante no indivíduo idoso é a velocidade de perda de peso. Isso está atrelado, né, a um risco de desnutrição que ele pode apresentar. Lembrem-se que a gente discutiu bastante essa questão
e que é importante a gente avaliar se essa velocidade de perda de peso, ela é uma perda de peso involuntária ou não desejada. Nós temos então aqui, né, a proposta de Carvalho. Vimos que nós temos duas formas de avaliar. Eu estou trazendo aqui para vocês a de Carvalho para o indivíduo idoso, porque ela é mais detalhada. Então, para esse indivíduo, eu preciso ter muito mais atenção na hora que eu vou avaliar essa velocidade de perda de peso involuntária. E como eu estou falando de peso, existem alguns fatores que podem diminuir a precisão dessa medida. Então, eu preciso ter a certeza de que eles estão ausentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um idoso que tem uma presença de edema ou ascite, então isso pode ser muito encontrado se eu falo, por exemplo, de um hepatopata, né? Em caso de obesos, com uma rápida perda de peso, a gente tem uma mudança muito importante em termos de composição e de perda hídrica. Esse mesmo olhar hídrico, quando a gente tem mudanças importantes do balanço hidroeletrolítico, olhando especificamente concentração de sódio, quando eu tenho uma pessoa que tem um grande tumor, né? Ou uma organomegalia, então uma alteração, uma maior expressão de fatores de crescimento. Então, essas são algumas situações aonde a variável peso pode perder a sua sensibilidade. Então, eu preciso olhar para outros indicadores. É importante que a gente fique sempre atento a isso. Então, observando aqui como olhar para a estimativa de peso quando eu tenho paciente em edema, né? Então, trabalhando já um pouquinho a questão de condições específicas. Esse paciente, essa informação, ela vem muitas vezes para a gente já identificada pelo médico, pelo clínico. Então, é importante que a gente se atenha à localização do edema e o grau ou a gravidade, né? Então, a gente tem aqui uma condição máxima de 4 cruzes e o mínimo de uma cruz. Então, vem lá pra gente, por exemplo, 2/4. Então, o nível 2 de 4 cruzes. E aí, a gente vê qual é a localização. E isso me dá uma ideia, né, do quanto desse peso que eu pesei na balança está representado por uma retenção hídrica. Então, não é, de fato, o peso corporal real desse indivíduo. Quando a gente faz esse mesmo raciocínio para a ascite, né, então essa ascite ela precisa ser classificada pelo médico responsável, a gente tem parâmetros clínicos para fazer essa classificação, tem o peso ascítico, né, e o edema periférico. Então a gente precisa observar se esse indivíduo ele está com uma quantidade maior de líquido corporal só de forma periférica ou não. Então essas informações são informações clínicas que a gente precisa coletar com o médico, mas automaticamente no processo de construção do diagnóstico nutricional, vocês vão ver provavelmente na próxima disciplina de avaliação que nesses casos eu acabo me utilizando de outros fatores ou outras variáveis para a construção desse diagnóstico, também que não só o peso corporal. Os indicadores de distribuição de gordura corporal, como foi falado então, né, as medidas de tendência central, já foi explicado para vocês como fazer o perímetro abdominal e a classificação, mostrando que ele é um importante indicador de risco cardiovascular ou risco cardiometabólico. No idoso, a gente também fica muito atento a essas medidas. No entanto, essa medida ela perde a sua precisão quando a gente tem, por exemplo, aquele indivíduo em barriga que tem barriga na forma de avental. Então, naquele grande obeso, onde muitas vezes eu tenho um excesso de gordura corporal e ela acaba tendo até uma dobra nessa região central. Então, nesses casos especificamente, essas medidas elas não são 100% confiáveis. A relação de circunferência de cintura quadril, né? Então, eu vou fazer a avaliação da medida de cintura, de quadril. Quem preconizou essa medida foi Lohmann, esse índice, na verdade, né? Porque eu estou associando duas medidas, então eu estou fazendo a construção de um índice. Então, quem propôs esse índice foi Lohmann, lá em 1988. Então, a partir do resultado obtido,
Eu vou avaliar de acordo com o gênero, em qual intervalo essa medida se encontra e qual é o risco que esse indivíduo tem para apresentar doenças cardiometabólicas. Quando eu falo de indivíduos amputados, a gente vai ter a possibilidade, então, de trabalhar de forma mais prática essa equação, né? Mas eu preciso basicamente, então, da área amputada, porque a área amputada corresponde a uma proporção específica do peso corporal. Então, se eu tenho, por exemplo, um braço amputado, esse braço amputado ele corresponde 2,7% da redução do meu peso corporal total. Eu preciso do peso antes da amputação e eu vou colocar nessa equação e consigo estimar o que a gente chama de peso corrigido, né, para pacientes numa condição bastante específica, que é aquele paciente amputado. Então, aqui só descrevendo, né, o que a gente já demonstrou em sala de aula, o que é o plano de Frankfurt para a coleta de estatura. Então, olhar em linha reta. A estimativa de altura, ela também pode ser feita, né, dentro de uma medida que nós chamamos aqui de medida de envergadura, com uma fita métrica inelástica. Então, eu posso fazer a aferição da ponta do dedo médio até a ponta do dedo médio da outra mão, ou eu posso dividir o corpo do meu indivíduo em hemisfério direito e esquerdo. Então, na posição medial, coloco a fita e estendo até o dedo médio da mão direita normalmente. Quando eu faço essa medida, o valor total que dá corresponde à minha estimativa de altura. Quando eu faço utilizando só um hemisfério corporal, eu multiplico por 2. Então, é uma forma que a gente tem também de avaliar ou de estimar a estatura naqueles indivíduos acamados. Aqui eu tenho uma outra forma de avaliar, que a gente chama de medida recumbente de estatura. Então, para aquele indivíduo, né, onde eu não consigo colocá-lo, então, no olhar naquela posição de Frankfurt, ele precisa estar em posição supina, né, e de forma horizontal, né, com a ponta, o topo da cabeça, né, aqui a região especificamente, né, dos pés, panturrilha, nádegas apoiadas nessa superfície, e eu vou então fazer a marcação das extremidades corporais e medir essa distância. Então, aqui também a gente trabalha para aqueles indivíduos acamados que não têm alterações posturais. Muito bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido, peço que vocês vejam a aula, anotem os pontos de dúvidas para a gente poder conversar na nossa aula remota do Zoom. Até mais!